Crer ou não crer? Eis a questão. Desculpa, pera aí, não desliga não. Eu juro que você vai entender o porquê dessa piada podre logo logo. Eu sou Marcelo Chaves e eu tenho um plano. Nesse vídeo eu vou falar de Herege, o novo terror da queridinha A24, que traz o Hugh Grant num papel bem diferente daqueles que estamos acostumados a ver, né? O Herege traz duas missionárias mormons, a irmã Baxter e a irmã Barnes, vividas por Chloe East e Sophie Thatcher, que tem aquela função de bater de porta em porta, tentando converter pessoas para a religião delas. E um dia elas vão então até a casa do Sr. Reed, um senhor aparentemente simpático e também um estudioso das religiões. Bom, de repente elas se veem trancafiadas nessa casa e ele se revela, na verdade, um psicopata que fará das meninas vítimas de um jogo angustiante e macabro. Bom, eu gosto como um diálogo que à primeira vista parece estar dissociado do restante do contexto do filme. Serve perfeitamente para definir as duas personagens. Portanto, em vez de perder tempo colocando cenas e conversas que apresentariam as irmãs Baxter e Barnes e estabeleceriam suas personalidades, o roteiro de Scott Beck e Bryan Woods, que também dirigem o filme, escolhe essa forma, que é bem mais inteligente já na cena inicial. Eles que são os roteiristas do excelente Um Lugar Silencioso. Então tem a vantagem também de que o tema dessa conversa já introduz de maneira muito interessante e um pouco até bem humorada a discussão principal do longa. Há ainda algumas passagens depois que vão retratar a rotina dessas meninas e que procuram estabelecer o contraste com a vida dessas garotas, né, com relação à vida de outras garotas da mesma idade ali nos dias atuais que não estejam sob as estritas regras de uma religião, né, como a delas. Todo esse contexto ele vai ser importante para o conflito que vai se dar lá futuramente, pois, né, vai colocar essas meninas como fortes representantes nesse duelo. Um duelo contra o Sr. Reed, né, numa interpretação excelente do Hugh Grant, sobre a qual eu vou falar um pouco mais adiante. Esse duelo, a princípio, é de uma natureza totalmente mental, né? E a direção do Beck e do Woods constrói ali um clima bem adequado para ele. A sala de estar da casa do Sr. Reed, apesar de aconchegante ali, no primeiro momento, ela vai se tornando cada vez mais sombria e sufocante, como o próprio anfitrião. Um outro detalhe importantíssimo, que inclusive ele permanece destacado durante todo o filme, são os sons diegéticos bastante proeminentes, né? Os passos no piso de madeira, maçanetas girando ou tic-tac do relógio, a gente consegue ouvir isso muito bem. A mise-en-scène, que ressalta as meninas de um lado e o homem do outro, deixa evidente, desde o primeiro momento, a ocorrência desse confronto. E à medida que a longa conversa inicial entre os três começa a tomar uns rumos bem desagradáveis, a direção explora diversos ângulos que destacam o constrangimento dessas jovens e utiliza planos bastante fechados, e esses planos eles vão adotar funções levemente diferentes dependendo de quem está neles. Se são as moças, reforça a angústia, a sensação de que tem alguma coisa errada acontecendo. Quando o foco é o Sr. Reed, revela aos poucos a frieza e o caráter obsessivo daquele personagem. Se tem algo que o roteiro de Herege acerta também é ao insistir na dissimulação do Sr. Reed, mesmo quando sua verdadeira face já tenha sido praticamente revelada. Essa demonstração de uma certa benevolência serve para dar um tom sarcástico ao personagem, o que é muito bem-vindo para um terror psicológico, mas além disso é um paralelo interessante para a tese que ele defende, de que as religiões, de modo geral, insistem em uma narrativa de que só querem o nosso bem, mas para garantir isso, elas precisam cometer algumas maldades pelo caminho, né? E é aí que entra a ótima escolha por Grant, um ator que durante anos ficou muito marcado, né, pelos papéis nessas comédias românticas, melodramas, enfim, que ultimamente ele tem surgido em papéis aí um pouco distintos, mais sérios, mais dramáticos. E para mim esse em especial seria o mais diferente da sua carreira,
mesmo tendo feito aí um vilão na série Undoing. Bom, eu nunca vi tudo, né, do Hugh Grant, então se você já viu alguma coisa que seja parecida com esse Sr. Reed, deixa aí nos comentários. Esse caráter cômico do ator é que eu acho que acrescenta uma boa camada ao personagem. Nos momentos em que ele encarna apenas um gentil homem solitário, aí ali ele já tem um mapa, né, de como fazer esse tipo. Entretanto, ele se mostra hábil ao conduzir também o lado maquiavélico do Sr. Reed. E aí é como se a gente estivesse experimentando até uma certa metalinguagem, pois quem conhece o ator pelos seus trabalhos mais Água com Açúcar vai ficar surpreso com essa sua capacidade de surgir tão desumano, se fundindo então ao próprio personagem que ele está interpretando, entendeu? Chloe East, Sophie Thatcher também tão ótimas como as duas missionárias, presas nessa armadilha do Sr. Reed, incorporando bem as suas personalidades, mas sempre preocupadas em demonstrar uma certa fragilidade, né, que obviamente a situação criada pela trama ali exige. Um outro aspecto que as duas atrizes demonstram bem são as suas inseguranças quanto às suas crenças, né, e esse estilo de vida que elas levam, que é bem flexível, e aí a depender da forma como cada uma vai lidar com isso, vai definir os seus comportamentos diante dos momentos aterrorizantes e perturbadores que elas enfrentam. Bom, aí talvez resida uma certa controvérsia nas opiniões sobre Herege, mas para mim é justamente quando o longa foca no terror propriamente dito, sabe, que ele perde força, enquanto a produção está optando por um terror mais psicológico, que incita as jovens a questionarem sua própria crença e, consequentemente, sua própria existência. Havia um caminho pouco usual a ser seguido por esse roteiro, que a gente não está acostumado a ver, e que até aquele momento já havia demonstrado uma excelência pelas mãos dos seus realizadores, né? A partir dali, quando ele escolhe o choque e algumas reviravoltas na trama, né, para ficar prendendo o espectador, aí ele acaba escolhendo o caminho mais fácil, né, mais óbvio, quase jogando fora tudo que ele havia construído em boa parte da narrativa. Assim, eu consigo entender que há uma influência comercial exercida sobre a obra e provavelmente um público mais jovem vai ser grande parte da audiência, então buscar esse terror mais visceral e físico fica, de certa forma, sendo uma escolha, né, que dá para entender. O roteiro de Herege, pelo menos, sustenta essa escolha, amarrando as ações do Sr. Reed com a discussão que ele propõe ainda no primeiro ato. Aliás, propõe ou impõe, porque o Reed desafia as irmãs Paxton e Barnes a apresentarem respostas convincentes diante da sua extensa tese que contesta a existência das religiões. Aliás, o roteiro aqui também é inteligente ao utilizar várias referências à cultura pop para fazer analogias com os argumentos dele, e isso deixa, né, o assunto mais palatável, mais fácil de compreender aos diversos tipos de espectador. Bom, através das falas do antagonista, né, o filme até faz uma crítica incisiva a alguns fundamentos religiosos, né, de um modo geral, mas não tem muita coragem de sustentar esse argumento, não. Acaba reduzindo tudo a uma simples questão de fé. Além do mais, é óbvio que o espectador teria, né, uma resistência grande em aceitar que o vilão do filme seria a figura que vai trazer sensatez ali. E mesmo quando tem uma chance das protagonistas responderem de uma forma convincente, já que esse embate começa, né, de uma forma mental, a solução acaba sendo frívola e não tem mesmo peso. Em suma, eu, por exemplo, posso concordar com diversos pontos, né, com esse Sr. Reed, mas ele é um psicopata, não é? Vou ter que ficar do lado dessas jovens que não compartilham muita coisa comigo, que não comem fast food, que usam roupas íntimas sagradas. Bom, faz muito sentido? Não. E Herege talvez fosse mais brilhante se não reduzisse esse confronto a isso, assim, de certa forma, sabe? Bom, de todo modo, eu gostei do fator entretenimento, da aflição que ele provoca, principalmente na sua primeira metade. A direção, quando ela investe nessa tortura psicológica atrelada a esse questionamento da fé, ela acerta em cheio como um exemplar do gênero, um bom exemplar do gênero. É isso. Bom, se você gostou, peço aí que deixe seu like, já sabe, né? Também se inscreve e ative as notificações
para ver mais vídeos como esse de lançamentos aí do cinema. Ainda tem mais coisa até o final do ano e tenho certeza que você não vai querer perder, tá bom? Grande abraço.